Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que diz o seguinte: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando os seus mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os mancebos acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Até aqui somente. Então, uma palavra, maravilhosa, que nós temos que confiar que Deus realmente conhece todas as coisas. Aquilo que muitas vezes nós tratamos entre o marido e a mulher, entre um irmão, entre o vizinho, nada está oculto, Porque tudo que nós falamos, nós pensamos, o Espírito de Deus conhece todas as coisas, sabe, e Ele revela aos seus profetas. Aqui, Pedro, quando estava ali reunido com os outros apóstolos, chegou Safira, chegou Ananias, e entregaram somente uma parte, dos dízimos, das ofertas, na casa do Senhor. E retiveram, seguraram algo com eles, achando que ia enganar, falando: se eu tenho 100, eu vou guardar, por exemplo, dar só 50, não vou dar outros 50, vou guardar para mim. Mas aqui nós sabemos que ele estava tentando o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que ele estava tentando enganar e mentir, não ao homem, porque ele estava ali representando, estava no templo do Senhor, e estava nesse lugar, é a casa de Deus. Nós temos que estar em santidade, deixar as mentiras de lado, deixar as concupiscências, os desejos da carne. A hora de falar a verdade, temos que estar derramando, aleluia, seja qual for realmente a verdade, doa quem doer, nós temos que falar, aleluia, que Deus é fiel conosco, que nosso descanso não é aqui na terra, mas sim quando Ele vai vir buscar o seu povo, aleluia, aquele que realmente dá com dignidade, aquele que anda com caráter, aquele que faz a vontade do Senhor, que mesmo que venha a perder alguma coisa, mas está falando sempre a verdade, que Deus vai entrar com providência na vida deles. E nós sabemos aqui que eles morreram, mas para deixar como exemplo para nós, E hoje muitas vezes a pessoa ela está no mundo, no lamaçal do pecado, com o seu espírito já condenado ao inferno, condenado à segunda morte, que não tem a salvação garantida. Mas o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para receber essas pessoas e entrar numa vida eterna ao lado do Senhor Jesus.